Paz do Senhor, meus irmãos. Desejamos e pedimos a Deus que você aí esteja tudo bem com a sua vida, com a sua família, com o seu lar, né? Em nome de Jesus. Estamos aqui em casa hoje aqui, né? Numa confraternização, eu e o pastor Rodrigo, a esposa dele, as crianças, com a graça de Deus, né? Vieram nos visitar. E o pastor Rodrigo falou assim, nada mais que mais justo seria os irmãos, né, da igreja no lar estar ouvindo um pedaço, né, uma porção da palavra de Deus. Amém? Né, pastor Rodrigo? É verdade. A paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar a vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que possa ser de grande utilidade para vocês também. Aqui com o pastor Marcelo a gente estava conversando e decidimos fazer esse vídeo para que você também possa participar e possa crescer na fé, né? O mais importante de tudo isso. Então a gente vem com 6 dicas para poder realizar um bom devocional. Muitas das vezes as pessoas perguntam, elas têm dúvidas de como fazer um bom devocional. E às vezes elas perguntam, poxa, mas o que é um bom devocional? Eu devo fazer isso? O cristão deve fazer um bom devocional? O que isso significa? Como que isso pode acrescentar algo na minha vida? Então hoje a gente vai revelar para você como você pode fazer um bom devocional para que a sua vida cristã venha a andar de uma forma melhor, né? Venha a ter um pouco mais de base, firmeza, para que você possa se encontrar através dessas dicas aqui. Então vamos lá, pastor? Bora. 6 dicas. Primeiro vamos esclarecer, né? O que é um devocional, né? A gente está falando devocional, mas de uma forma bem simplificada e fácil de você entender, você que está na sua casa. Devocional é um período de tempo que uma pessoa se dedica para estudar e meditar sobre a palavra de Deus. Então, isto é um devocional. É um tempo que você retira na tua semana, em algum dia que você consegue fazer isso, para poder meditar na palavra, para poder estudar sobre ela e edificar a sua vida. Então, isso é um devocional. Vamos começar? Dica de número 1. Selecionar uma boa Bíblia e também livros como ferramenta. Por que selecionar uma boa Bíblia? Hoje no mercado a gente tem muitas Bíblias boas e que facilitam a leitura. Eu lembro que no último vídeo que nós mandamos aí no grupo, falávamos de Bíblias, né, que nos ajudam com ferramentas. E uma dessas Bíblias, por exemplo, é a Bíblia Viva, que tem uma boa leitura, ela tem uma conduta muito fácil de entender sobre os textos, ela facilita muito a vida. Então a primeira dica é que você escolha uma boa Bíblia, uma Bíblia que você tem prazer em ler, uma Bíblia de uma leitura facilitada, para que você tenha facilidade em ler os textos da Bíblia. Não é verdade, pastor? E só lembrando, né, existe muitas interpretações, que o pastor Rodrigo falou, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existe, né, quer queira ou quer não, algumas denominações que traduzem de uma forma coerente só para ela, né, só para aquela determinada igreja. Por mais que às vezes a gente fala assim, olha, o que está escrito na minha Bíblia está escrito em todas as Bíblias da face da terra. Só que muitas das vezes, em algumas, a interpretação acaba dificultando o aprendizado do irmão ou da irmã, né? Porque Jesus nos fez livre. Isso é verdade. E junto com a Bíblia também você pode e deve adquirir bons livros como ferramentas de estudo. Se vocês prestarem bem atenção, ó, por exemplo, aqui, ó, o pastor Marcelo tem 2 comentários bíblicos e uma enciclopédia de estudo. Então são livros que servem como ferramenta para você, dicionários bíblicos, sistemáticas. Você pode adquirir bons livros que ajudarão você a estudar a palavra de Deus. Ah, mas irmão Rodrigo, mas a palavra de Deus ela não é suficiente? Sim, ela é suficiente. Mas esses livros servem como ferramentas para você entender determinadas coisas. Então, faça uso, compre bons livros evangélicos que vão fazer você entender com mais veracidade as palavras da própria Bíblia e vai ser muito bom para você.
Talvez com o passar do tempo nós podemos até, né, pastor, dar dicas de bons livros, né, é. para uma boa leitura que vai te ajudar muito. Não, às vezes a gente gasta, né, pastor, dinheiro com tantas coisas, né, supérfluas, e deixamos de investir em nós, deixamos de investir no que Deus tem feito por nós. Então, se Deus te deu vida, se Deus te deu uma segunda chance, então invista no ministério que Ele tem para você. Então fechamos na dica de número 1, selecione uma boa Bíblia e compre livros de ferramentas que vão ser usados como ferramentas para você ter um bom estudo aí da palavra. E não é pecado, irmãos, você ler um bom livro, tá? Não é pecado, porque se fosse pecado você ler um bom livro, ninguém na face da terra estudaria numa escola, seja ela estadual, pública ou particular, né? Porque nós nascemos, crescemos e já desde de criança nós vamos para a escola. E na escola nós temos vários tipos de livros, literaturas, desenvolvimentos práticos, e na prática espiritual não é diferente. Se você quer crescer espiritualmente, leia bons conteúdos, principalmente os cristãos. Aqui atrás, aqui, ó, que vocês estão vendo no armário aqui, é a nossa biblioteca da Igreja no Lar, né? Então, que você também tenha a sua, além dos bons livros evangélicos cristãos, existem bons livros no mercado que você pode estar lendo também, né? Que vai dar uma sustância aí na sua vida também. É verdade. Dica de número 2. Separe um dia da semana para você fazer o seu devocional. Que dia da semana você pode executar isso? De segunda a domingo. Qual o dia que você pode fazer? Você pode fazer todo dia? Ótimo. Você pode fazer um dia sim, um dia não? Mas precisa existir no seu calendário um dia como devocional para você se doar ao Senhor. Tem muita gente que ela esquece que talvez ao sair da igreja, ao sair de algum culto, ela esquece que ela precisa trazer esse Deus para dentro da casa dela, do convívio dela. Então precisa existir um dia na semana. E precisa existir um horário específico que você possa se dedicar. Qual que é o seu horário melhor? O seu horário melhor é de manhã, quando você acorda? O seu horário melhor é de tarde, quando você está mais livre das funções do lar e às vezes tem um tempinho para ler a Bíblia e alguns livros? Talvez o seu horário seja melhor de noite. Quando você vai se deitar, você consegue pegar a Bíblia para ler. E você tem esse horário. É um horário que você tem para você, que você sabe que você está sossegado. Qual é o seu horário? Esse horário e esse dia precisa existir para que você faça um bom devocional. É isso aí mesmo, pastor. E você sabe que quando você está orando, você está ativando o plano espiritual, né? Então, uma coisa, um horário-chave, quando você começa a se acostumar nele, o plano espiritual começa a acostumar naquele horário também. É lógico que qualquer horário que você tiver, mas quando você tem um compromisso, né, com um certo horário específico, irmãos, é muito importante. Parece que naquela hora o Espírito Santo já está esperando você dobrar seu joelho e orar, ou sentar numa cadeira e orar, ou às vezes você que está deitado, o Espírito Santo fica esperando você começar a orar. Então ore com alegria e deixa esse ativamento aí espiritual com Deus aí. É uma ligação com Deus, irmão, é uma coisa particular e você não vai se arrepender disso. Você ora para a sua vida, você ora e intercede pela vida das outras pessoas e você vê o trabalhar de Deus na vida de cada um, de acordo com a vontade dele. Amém? Inclusive, esse já faz um link para o nosso tópico de número 3, que é pedir direção do Espírito Santo, orar para que ele venha te ajudar a ter esse discernimento. Então, como número 3 dessas 6 dicas aqui que nós estamos falando aqui, é orar a Deus, que nem o pastor já mesmo relatou. Aplicar o poder do Espírito Santo na sua leitura. Ore antes, peça ajuda, direção de Deus para que você possa entender os textos e que Deus possa revelar o que Ele quer falar para você naquele momento. Isso é de vital importância, como o pastor Marcelo já falou aqui. Ore antes de começar o seu devocional com fé, que com certeza Deus há de descer com sua misericórdia e vai te ajudar através do seu Espírito Santo
que nos ensina todas as coisas. Isso é maravilhoso. Quer um exemplo de oração? Um exemplo de oração? Quando você vai fazer a leitura, você vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia. Quando você tem um horário determinado, tem um dia ali que você quer... Bom, pode todo dia, amém. Mas olha só, Espírito Santo, capacite as minhas faculdades mentais. Para quê, irmãos? Para tudo aquilo que você lê, você reter, né? E quando você começa a orar, você acha, e você pode até pensar, que você nunca vai conseguir guardar tudo que está escrito. Só que tem uma coisa, a Bíblia Sagrada diz que quem faz com que nós lembremos daquilo que nós estudamos na Bíblia, ou lemos na Bíblia, é o próprio Espírito Santo, para aquele que você está orando. É verdade. Temos que pedir essa ajuda, né? Não tem como fazer sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Número 4. Dúvidas e perguntas que você faz aos textos, não deixe de anotá-los e procurar depois. Muitas das vezes a gente, ao fazer leituras na Bíblia, a gente acaba perguntando, mas essa palavra, o que significa essa palavra? Esse texto é meio estranho, o que Jesus quis dizer com isso? Então, tenha um caderninho do seu lado e faça as suas anotações. Isso se chama estudo indutivo. Tudo que você anota, você grava com o passar do tempo com mais facilidade. Então, se você tem perguntas, faça anotações e pergunte ao texto que você está lendo. Quando você está lendo alguma passagem bíblica, faça perguntas ao texto, que isso vai te ensinar muito. E depois, é lógico, procure saber sobre o texto, sobre as palavras que você teve dúvida, para que haja esclarecimento daquilo que você está lendo. E com certeza nós também estamos dispostos a poder tirar as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida bíblica, não entendeu algum texto, tem alguma pergunta, mande mensagem ao pastor Marcelo e também a mim, para que a gente possa te ajudar a você entender determinadas coisas que às vezes podem parecer difíceis. Essa é a dica de número 4. Não deixe de anotar as suas perguntas, não é verdade, pastor? É dessa forma, meus irmãos. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu vou ler a Bíblia, eu não entendo. Pastor, eu vou ler as genealogias e eu não entendo. Por que a Bíblia fica falando de pai, filho? Por que a Bíblia fica falando de um que teve mais fé, outro teve menos fé, um é o pai da fé? Irmãos, tudo aquilo, o pastor Rodrigo falou a chave. Anota. E depois que você anotou, busque, né? Porque você já está buscando a ajuda do Espírito Santo para ele abrir o leque para você espiritual. Mas se por acaso em algum momento bateu a dúvida, não conseguiu receber ali, naquele momento ali, né, uma informação ali, manda para nós. O que a gente puder ajudar vocês, o que a gente ama fazer é isso, ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Mas não fique com dúvida, irmãos. Não fique com dúvida e não deixe as perguntas para trás. E uma dica especial. Cuidado sempre que você... eu tenho uma dúvida na Bíblia. Você vai lá no Google e digita no Google. Cuidado com algumas respostas que tem lá. Porque às vezes a pessoa que está respondendo lá, ela não tem compromisso com Deus, ela não tem compromisso com a Bíblia Sagrada, ela não tem compromisso com nada. E ela põe uma resposta qualquer e, infelizmente, pessoas leigas hoje estão apanhando, né, espiritualmente e muitas das vezes acaba assim se deixando levar por discussões inválidas porque aprende de uma forma errada, ouvindo uma resposta errada. Então, vamos lá, nós da Igreja no Lar estamos aí para ajudar. E outra, pastor Rodrigo, sabe que nós temos 17 pastores aí com nós. Que bênção. 17, irmãos, 17, né? Então, qualquer dúvida, irmão, não pense duas vezes. Anotou, bateu a dúvida, manda para nós. E aquilo que o Espírito Santo, né, puder estar nos ajudando, nós vamos também ajudar os irmãos. Com certeza. Dica de número 5. Procure tirar momentos de jejum como consagração.
O jejum é importante porque é o momento que nós tentamos nos desfazer dos nossos desejos, da nossa carne e focamos num alvo que é Jesus Cristo, para poder se doar naquele momento, se esvaziar de nós, para que o Espírito Santo habite ricamente de uma forma que ele possa nos encher e demonstrar algo através da sua palavra. Então, o jejum também é algo especial que nós precisamos entender e experimentar cada vez mais. Ah, irmão Rodrigo, mas às vezes é tão difícil jejuar, eu nem lembro a última vez que eu jejuei. Não tem problema. E tem gente que não sabe, né? E justamente, não tem problema, porque todas as vezes, as verdades que Deus nos dá, elas vêm nos visitar de vez em quando. Então, se hoje nós estamos falando de jejum, será que Deus não está te visitando e te fazendo lembrar, olha, será que não é hora de voltarmos a jejuar? Então, isso é importante para nós. As verdades bíblicas, as verdades de Deus, elas sempre voltam, por mais que a gente saiba delas, elas sempre voltam para nos visitar e nos lembrar que precisa existir uma comunhão com Deus que nos fará mais feliz com Ele. Na verdade. E o jejum abre esse leque espiritual também, tá? Porque você está mostrando para o seu corpo que quem manda nele é Deus, né? Não é o nosso eu, o nosso desejo carnal, né? E o jejum, irmãos, é você levantar um dia e falar, eu vou jejuar, eu não vou almoçar, eu não vou tomar café, né? Ou eu vou tomar café e depois eu vou deixar de ficar sem almoçar, porque tem pessoas que não conseguem, né, conciliar, vamos supor, o dia todo, tem pessoas que têm um trabalho muito pesado. E eu vou dar uma dica aqui para você que é casado e já conhece e sabe o que é o jejum. Quando você for jejuar, amado irmão e irmã, lembre-se sempre de comunicar à sua esposa, irmão, tá? Porque senão, vamos supor, na sua cabeça, no seu coração, você está assim, não, amanhã é domingo, eu vou fazer jejum, eu não vou comer nada, e eu vou para a igreja consagrado ali, e amém, né? Só que aí chega no domingo, a melhor comida que você gosta, a tua esposa faz. A esposa prepara aquela macarronada com frango assado. Tá vendo? E como escapar, hein? Aquela lasanha chique, né? Que nem eu gosto. Então, eu vou dar o exemplo de mim. Quando eu vou fazer jejum, é automático. Antes de fazer o jejum, e pelo menos ali uns 2 dias antes, eu já falo assim, amor, eu estou sentindo de Deus de fazer jejum, e eu quero fazer tal dia, né? Então, se você tem alguma coisa programada para nós 12, em termos de alimento, você não vai poder contar comigo, né? Eu não vou poder almoçar, ou jantar, ou tomar um café da manhã com você, né? Mas automático, se ela falar assim, então, mas eu já tinha preparado tudo para a gente fazer, a gente almoçar junto e tal, aí, irmãos, Deus não é Deus de confusão. Porque tem gente que vai te ensinar assim, não, você tem que mostrar que o jejum é mais forte. Irmãos, você tem que mostrar que é Deus acima de todas as coisas e depois é a tua família, é a tua esposa, é os teus filhos, é a tua vida familiar, é o teu lar. Você está entendendo? E isso serve tanto para o esposo, com a esposa, como para a esposa, né, com o esposo, né? E os filhos, né? E vice-versa. Você já imaginou se a mãe falar assim, eu vou fazer jejum no domingo, e a mãe é a única que sabe fazer a comida. Os filhos não comem, o pai não come e são obrigados a fazer jejum. Então, é só um discernimento aí para a gente ter um entendimento. Quando for fazer jejum, avisa a pessoa que habita com você, para que ela, às vezes, Deus pode tocar nela para fazer junto com você. Amém? É verdade. Vamos ao número 6, que é o último. Depois dessa aula aqui de jejum que o pastor nos trouxe aqui, e você que está escutando, sintoniza bem essas palavras para que de fato você possa ter um devocional de qualidade com Deus. Por último, talvez o mais importante dessas 6 dicas é: seja determinado. Pastor, Sim. Irmãos, olha só o que diz o jejum. Quando o pai pega o filho e leva para os discípulos não conseguem expulsar o demônio da vida daquele filho. Então os discípulos voltam para Jesus e o pai não desiste. O pai não desiste, fala, esse povo não conseguiu, eu não vou mais procurar ajuda para o meu filho não.
Não, o pai não desiste, o pai vai lá em Jesus. E aí Jesus vai lá, expulsa o demônio, o tal do filho, né? Irmãos, aí tem a palavrinha-chave, porque os discípulos falam assim, mas Senhor, o Senhor expulsa os demônios, e nós também estávamos expulsando, aí desse aqui nós não conseguimos expulsar, e aí? E aí? Por que o Senhor consegue e nós não? Jesus fala a palavra-chave, está faltando jejum. Jejum e oração. Às vezes o problema que você está passando aí, está faltando o jejum e a oração. E às vezes você até ora, mas está faltando o jejum. Para certas castas espirituais, o jejum é o principal antídoto para a sua vida. Importantíssimo, né? Super importante. Seja determinado, cumpra suas metas e mantenha o seu foco. Forte. É difícil? Meu Deus, é difícil? É. Mas a gente tem, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nós temos que manter o nosso foco em Cristo. Nós temos que ser pessoas determinadas. Nós temos que ter metas para cumprir com Deus. Porque a nossa vida é baseada no que Ele fez por nós. Nossa vida é baseada nas Escrituras. Então, por que a gente faz tudo e deixa de lado, às vezes, um devocional com meu Deus? Por que a gente sai para as festas? Por que a gente vai visitar parentes? Por que a gente vai fazer viagens? Mas a gente não faz um devocional com aquele que nos deu a vida, que pagou lá na cruz do madeiro os seus pecados. Não pode ser assim. Então, diante de tudo que nós ouvimos aqui, vamos manter o nosso foco, vamos se manter firme diante das promessas de Deus. A Bíblia é bem clara quando ela diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conheça a verdade para conseguir sair do vício. Conheça a liberdade para ter uma vida financeira melhor, uma vida digna de que Deus pode te conceder. Conheça a verdade para que Ele possa te conceder misericórdia para com o próximo. Conheça a verdade para que Deus habite ricamente em você. Então, seja determinado, mantenha o seu foco, cumpra suas metas com Ele. Amém, pastor? Determinação, amados. O que o pastor Rodrigo falou aqui, eu assino embaixo. É lógico, nós teríamos e gostaríamos de dar muito mais porções aí da palavra da Bíblia. E a gente vai fazer isso no decorrer também de toda a nossa vida, né? De todo o tempo que Deus está dando para nós. Mas seja determinado. Se a gente voltar lá no primeiro tópico, a gente vai poder falar dessa forma assim, ó. Pega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. A gente fala assim, ó. Deus, na infinita graça dele e misericórdia, ele nos dá 24 horas por dia. Por mais que foi o homem que intitulou esse tempo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus permitiu. E ele, então, hoje nos dá 24 horas por dia. 7 dias por semana. Eu costumo falar assim, tem gente que chega em casa e fala assim, mas eu estou cansado, arrebentado, eu não tenho que fazer nada, eu quero dormir. Quer dormir e aí quer levantar no outro dia para ir trabalhar. E assim vai, segunda a segunda, segunda a segunda. E a pessoa acaba esquecendo dessas 24 horas. Ela trabalha durante 8 a 12 horas por dia. Ela pode trabalhar até todo dia, 12 horas todo dia. Só que tem uma coisa, nós temos que lembrar, nessas 24 horas, se a gente está dando um minutinho da nossa atenção para Deus. Porque nós somos falhos, pecadores, nós somos, né, às vezes até ignorantes demais. Não sabemos tudo, ninguém na face da terra sabe de tudo, mas tem uma coisa, o que nós sabemos é isso aqui, ó. A gente pode dar 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, e a hora que você vê, Deus vai estar te proporcionando 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1h30 de comunhão com Ele. Então, lembra disso. Apenas tenha determinação naquilo que você está fazendo. A Baby está latindo nas crianças lá fora, viu, irmãos? E eu queria deixar um versículo aqui, né? Deixa eu ver se eu enxergo, né? Sem o óculos. Olha só. 2 Coríntios 8, versículo 9. Porque vocês já conhecem
o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é rico, mas por amor a vocês, ele se... Leia para nós, pastor. Se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Tá vendo, irmãos? Às vezes a gente fala assim, Senhor, me dá riqueza. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Senhor, eu quero não sei o quê. E aí o Senhor, que é o nosso Deus, olha lá de cima e fala assim, oh meu Deus, eu já dei para ele o ouro, a prata, ele vai andar em calçadas de ouro, diamante, muro de jaspe. Nós somos mais ricos, irmãos, que as pessoas que acham que são ricas materiais. Se você buscar na Bíblia todinha, você vai ver que a maioria das pessoas que Deus usou, maioria não, 90% para mais, né? Não tinham nada. E as que tinham, deixaram tudo para trás. Eu não estou dizendo que você tem que pegar a sua bênção que Deus te deu e colocar no altar. Não é isso não, irmãos. Eu estou dizendo para você que aquilo que Deus te deu, com certeza é suficiente para você sobreviver. Porque Deus nunca vai deixar faltar nada para a nossa vida. Jesus Cristo, sendo rico, ele se fez pobre. E ele nos ensina o que é humildade. Que nós possamos aprender o que é ser humilde, o que é ser atencioso, o que é ser determinado, o que é buscar o Senhor em oração, o que é ter uma meta num horário, num dia, o que é poder fazer algo numa leitura, através da leitura, e depois que você, através da leitura e da leitura, o que você vai ser usado por Deus para ajudar o teu ente querido aí do seu lado, ajudar o teu vizinho aí do seu lado. Deixa Deus capacitar a sua vida. E você que já é cristão, você que é pastor, você que é líder, mestre, Deus está capacitando você cada vez mais. E nós, tanto eu como o pastor Rodrigo, nós também dependemos de você. Então eu desejo a você uma noite abençoada, em nome de Jesus. E um final de semana glorioso, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, pastor Marcelo. Irmãos, Deus abençoe a todos. Não deixe de cumprir essas dicas para que sua vida venha ter uma qualidade melhor com Deus. Amém? Vamos orar? Meu Senhor, meu Deus, meu Pai bendito e santo, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, como sempre, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que está no controle, está na direção de todas as coisas, Senhor. Pai, nós sabemos que nós precisamos manter um contato contigo real, precisamos ter um devocional contigo, Pai, e determinar em nossa vida, Pai, momentos de intimidade e relação contigo, Pai, seja em oração, seja em jejum, em consagração, em leitura da sua palavra. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos sustente, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, para que nós possamos entender, Pai, quais são os seus propósitos para conosco, Pai, para com as de nossa casa, para com a nossa família, Senhor. Pai, que diante de todas as coisas, Pai, nós sejamos fortes, Pai, para poder suportar as aflições, acreditando num Deus de esperança, de paz, de bondade, Pai, que nos dá essa força, mesmo diante dessas aprovações, Senhor. Pai bendito e santo Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai, por tudo isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe o seu lar.